A graça e a paz do nosso Senhor Jesus, amém? Nós, nessa manhã, vamos relembrar a respeito do nascimento de Jesus. Nós não vamos fazer as leituras, porque as leituras já foram feitas aqui pelos nossos irmãos e irmãs. Então, os textos, caso você queira ler de novo, são os textos de Mateus, capítulo 1, verso 22, Mateus 2 e Lucas 2, de 1 a 20, que relatam, que narram a respeito do nascimento de Jesus. Quando nós olhamos para o nascimento de Jesus, nós vemos que tudo o que Deus faz é perfeito. Amém? Tudo o que Deus faz é perfeito. Você com certeza já teve muitos planos na sua vida que você traçou e que não deram certo. Coisas talvez mesmo nesse ano ou ao longo da sua vida. Planos que você planejou e achava que ia dar certo, mas por algum motivo eles não deram certo. E isso mostra que nós somos falhos, que as coisas podem falhar ao nosso redor. Mas a palavra de Deus, com o nascimento de Jesus, nos fala da perfeição do nosso Deus e do seu plano perfeito. A palavra do Senhor no Salmo diz que o caminho do Senhor é perfeito. Deus é perfeito em tudo que faz, em tudo que Ele planeja. E quando nós olhamos o nascimento de Jesus, nós vemos um Deus que planejou tudo nos mínimos detalhes. E é sobre esse Deus que eu quero falar para você nessa manhã. Esse Deus que não erra. Esse Deus que do Gênesis ao Apocalipse, todas as coisas se encaixam. E quando nós olhamos para a nossa vida, nós podemos ver que os planos de Deus se concretizam de maneira perfeita. Por isso eu convido você nessa manhã a abrir o seu coração, abrir a sua mente e você se deixar trabalhar pelo Espírito Santo de Deus, para que você compreenda perfeitamente o verdadeiro sentido do Natal. Nós estamos próximos a essa festividade do Natal. E as pessoas muitas vezes querem falar alguma coisa, né? Na ceia de Natal. Às vezes tem a oportunidade de estar com seus parentes, amigos. Então eu convido você a prestar bastante atenção na mensagem. E se o Espírito Santo tocar no seu coração, que você possa compartilhar desse plano perfeito na sua ceia de Natal. Vamos orar? Senhor, te agradecemos por tudo que o Senhor já tem feito nessa manhã. Te agradecemos por cada vida que está aqui, ó Deus, porque foi o Senhor quem trouxe. Já estava escrito no teu coração que nessa manhã todos nós estaríamos aqui, que meditaríamos nessas palavras, nesses textos que foram lidos. E todas essas canções, ó Deus, já nos ministraram a respeito do teu nascimento. Mas agora em especial, ó Deus, pedimos que o Espírito Santo iluminador venha iluminar as nossas mentes, os nossos corações, venha falar no mais profundo de cada ser, de cada pessoa que está aqui, Pai. Que a palavra seja compreensiva, não a minha palavra, mas a tua palavra, Senhor. Porque nós viemos aqui para escutar a respeito dos teus planos para nós. E essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Quando nós olhamos a história do nascimento de Jesus, a gente pode até ter uma compreensão de que as coisas não saíram bem como planejado. Mas a verdade é que quando a gente vai para o Antigo Testamento, nós vemos que o nascimento do Messias de Jesus, o nascimento de Jesus já havia sido profetizado, que ele viria da Virgem,
e que ela conceberia então o Messias. Mas quando nós vamos para o Novo Testamento, em Mateus, em Lucas, nós vemos que Jesus nasceu em Belém e depois ele teve que ir para o Egito, e depois do Egito ele foi para Nazaré. Olha que coisa que Maria e José passaram já nos primeiros dias do nascimento de Jesus. Durante a gestação, um pouco antes da gestação, Maria foi visitada pelo anjo. Ela era praticamente adolescente, assim apontam os estudiosos, noiva de José, e de repente chega um anjo falando: olha, você vai ficar grávida do Espírito Santo e você dará à luz ao Messias, o Filho do Altíssimo. Talvez nos planos de Maria, com certeza nos planos de Maria, aquilo não estava nem cogitando. Como que ela poderia imaginar? Mas ela aceitou aquele desafio, ela foi obediente à voz de Deus, e ela não pensou nem sequer como ela iria falar aquilo para José. Apenas se entregou. E talvez José também pensou: puxa, mas isso não estava escrito no plano do meu casamento, daquilo que eu sonhava, já casar com uma mulher grávida, e ainda do Espírito Santo. Talvez José, em algum momento, com certeza ele deve ter questionado, mas o próprio Deus o convenceu e o mostrou através de revelações e de sonho que não era para ele temer e receber Maria. Jesus então nasce em Belém. Deus novamente, por causa de Herodes, Deus fala para eles irem para o Egito. E depois que Herodes morre, eles vão, José, Maria e Jesus vão para Nazaré e ali permanecem. Mas aos nossos olhos humanos poderiam ser alguns obstáculos, mas nós conseguimos enxergar que em tudo houve a mão de Deus para proteger o seu filho, para que ele cumprisse o plano perfeito. E o que esse plano perfeito nos mostra? Esse plano perfeito de Deus, ele nos mostra que a grande revelação desse Deus que é poderoso e de que nada é impossível para Ele. Por isso, nessa época de festividade de Natal, nós precisamos abrir os nossos olhos e relembrar os propósitos eternos de Deus e o seu plano perfeito para salvar a humanidade. Os sinais da sua vinda impactaram não só a vida de Maria, de José, mas de todos, chegando a nós e também chegará a muitas gerações. Nós vemos que no livro de Isaías, como está escrito no capítulo 7, verso 14, ali fala a respeito da concepção virginal de Maria, e então apontando para o nascimento, a vinda do Messias. O plano perfeito de Deus começou a ser traçado desde lá, desde o Éden, quando Adão e Eva pecaram. O pecado entrou e então todos nós também pecamos. Por isso eu queria falar nessa manhã a respeito dessas coisas, desse plano perfeito. O que é esse plano perfeito? O que ele contém e o que ele revela para nós? E a primeira coisa que nós podemos enxergar no texto, nesses textos e a respeito do nascimento de Jesus, é que esse plano é perfeito porque é um plano que fala da transformação do curso da história da humanidade. Esse plano perfeito fala da transformação do curso da sua história e da minha história. Quando nós vamos para Isaías capítulo 7, mas também o capítulo 9, que nos fala a respeito do Messias, diz assim: o povo que andava em trevas viu
a luz. Em Lucas capítulo 2, agora no Novo Testamento, verso 9, diz que quando o anjo apareceu aos pastores, o relato bíblico é que uma grande e forte luz brilhou. E nas traduções, isso quer revelar a glória do Senhor que resplandeceu sobre eles. A presença de Jesus no mundo, a presença do Messias, fez com que as trevas se dissipassem. Esse plano perfeito fala da vinda desse Messias que trouxe luz para toda a humanidade. Deus não se esqueceu dos seus filhos. Agora nós não andamos mais sobre as trevas, mas esse plano perfeito traçado pelo nosso Deus a respeito da vinda, do nascimento de Jesus, é a nossa libertação total das trevas, para que fôssemos resgatados. Esse plano fala de resgate. A sua vida foi resgatada das trevas, da perdição, da maldade, de caminhos tortuosos. O povo que estava em trevas viu a grandiosa luz. Jesus é a luz do mundo. Por isso que quando nós celebramos o advento, acendemos as velas, porque agora nós vivemos a expectativa da segunda vinda de Cristo. Porque Ele veio ao mundo para iluminar, veio para salvar. A presença de Jesus traz consigo o poder que rompe a escuridão, o pecado, a escravidão. Agora nós não vivemos mais cegos, errantes, mas agora nós andamos com Jesus, porque Ele veio ao mundo. Mas nem sempre foi assim. Antes de Jesus ter vindo ao mundo, existiu um período que nós encontramos na Bíblia, depois de Malaquias, antes do nascimento de Jesus, em Mateus, o período interbíblico. Talvez os mais experientes de evangelho conheçam esse período interbíblico, mas eu quero falar bem rapidamente, que foi um período marcado na história devido ao grande silêncio de Deus, que ocorreu antes do nascimento de Cristo. E isso ocorreu por causa da arrogância, da altivez e da idolatria por parte do povo de Israel. E esse silêncio durou mais ou menos 430 anos. E foi um período de sofrimento, de escravidão, de coisas terríveis que oprimiam o povo. Mas esse silêncio foi quebrado, porque o nosso Deus é um Deus de plano perfeito, é um Deus que não desiste dos seus filhos e das suas filhas. O propósito do Senhor sempre foi que nós vivêssemos na sua presença. Então novamente o Senhor vem ao nosso encontro, Deus vem ao nosso encontro e se faz carne através de Jesus. E então quebra essa escuridão, essas trevas, esse período de silêncio, mostrando que a sua palavra e os seus planos jamais falham, nos mostrando e nos revelando que o plano perfeito do Senhor nunca foi que andássemos com o jugo ou no pecado e debaixo da escravidão, mas que através de Jesus isso fosse quebrado com a vinda do Messias, redimindo, mostrando, olha, o grande amor que eu sinto por vocês. O Verbo se fez carne e transformou o curso da história, da nossa história. A luz do nascimento de Jesus veio para dissipar as trevas, conforme João nos fala no capítulo 1, verso 14, que diz que sobre as trevas brilhou a luz, e as trevas não o derrotaram.
No verso 14 diz: aquele que a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. E nós vimos a sua glória, glória como do unigênito, vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. Irmãos e irmãs, nós não podemos esquecer esse significado para as nossas vidas. Muitas vezes o mundo tenta nos arrastar de novo para as trevas, porque a nossa carne milita contra a obra, contra a transformação que o Espírito quer causar na nossa vida. Enquanto vivermos aqui, nós precisamos militar contra as trevas e permanecer nesse caminho que é Jesus, permanecer nesse plano perfeito que o Senhor traçou para nós. Deus tem planos perfeitos. O seu plano é perfeito. Você mesmo concordou comigo aqui no início dessa mensagem. E o que faz o caminho, os planos do Senhor não se concretizarem? A nossa arrogância, a nossa altivez, o nosso egoísmo, a nossa falta de humildade, de muitas vezes querer desejar as coisas do mundo e não permanecer nos planos que Deus tem para nós. O plano do Senhor é perfeito, mas muitas vezes a gente entorta os planos. Você já deve ter ouvido falar que aquele ditado: Deus escreve certo por linhas, é uma grande mentira isso. Quem entorta somos nós. O plano do Senhor é perfeito, é reto, é justo. Mas muitas vezes a nossa humanidade faz com que nos afastemos. E nós precisamos nos arrepender, e Jesus veio para isso. Para que nós pudéssemos nos arrepender dos caminhos maus. Para que essa luz que atua através de nós, através do Espírito Santo, iluminasse o nosso caminhar e a gente não se desviasse. Não podemos nos desviar nem para a esquerda e nem para a direita. Às vezes você reclama que as coisas na sua vida não dão certo. Muitas vezes você pode reclamar: puxa vida, eu acreditei tanto nas promessas do Senhor, mas agora eu estou cansado. E aí é que mora o grande perigo, o grande risco de entortar aquilo que o Senhor planejou para a sua vida. Creia que o nascimento de Jesus, que a vida de Jesus é Deus se revelando para transformar o curso da sua história para algo lindo, maravilhoso, supremo que Ele tem para nós, para a sua vida. O que significa o nascimento de Jesus hoje para a sociedade, para a humanidade? Elas perderam esse sentido. Estão cegas, ainda vivem nas trevas e não conseguem enxergar a glória de Deus. Muitos são aqueles que tentam, e religiões que tentam definir quem é Jesus. Nós encontramos que, na opinião de algumas religiões, os islâmicos, que Jesus foi um profeta, um dos profetas. Nós encontramos entre os judeus que ele era um rabi herético, para os romanos um revolucionário, para os espíritas um espírito evoluído, para os mórmons e testemunhas de Jeová um Deus elevado, mas não encarnado. Mas a Bíblia fala, as Escrituras nos ensinam, desde o Antigo Testamento, como nós falamos, ao Novo Testamento com a vinda de Jesus, que Jesus é para nós o Salvador. O Messias chegou, o Messias veio à terra para mostrar que Deus não se esqueceu de nós, mas que Ele nos ama e que Ele tem um amor profundo, e esse amor profundo rompeu as trevas, rompeu o silêncio, porque o propósito do Senhor é para que ninguém se perca. Jesus é a nossa esperança. A nossa esperança tem um nome que é sobre todo nome.
nome cujo significado quer dizer Emanuel, Deus conosco está. Deus está com você. Esse plano perfeito é para revelar que Deus, Ele é aquele que habita e que quer ter um relacionamento com você. Por isso esse Deus rompeu as trevas e resplandeceu a sua glória para nós. Aqueles que ainda estão cegos pela escuridão, há esperança. Há esperança. Eu tenho certeza que você tem amigos, que você tem parentes, e o quanto você anseia para que eles também andem nessa luz, para que eles também comunguem da mesma fé, para que eles sejam livres dessas filosofias das quais eu falei aqui, que não chegam nem 1 milímetro perto daquilo que é verdadeiramente Jesus, porque só quem anda com Jesus sabe verdadeiramente quem Ele é. Às vezes podem nos faltar palavras para dizer quem é Jesus, não é? Quando a gente olha para nós, para o plano salvífico do Senhor, de Deus, de romper essas trevas, nós muitas vezes falta palavras, mas sentimos a sua presença e os nossos caminhos são transformados por Ele, porque esse é o plano perfeito de Deus. Que andemos nos seus caminhos, e os seus caminhos são retos e perfeitos. Amém? Em segundo lugar, nós também encontramos que esse plano nos fala a respeito de boas notícias. É um plano de transformação, mudança de rota, de curso da nossa história. E por isso é um plano de boas notícias. Quando nós lemos aqui nos textos, os anjos falam: olha, eis que trago para vocês uma boa nova, e ela será para todo o povo motivo de grande alegria. E boa nova quer dizer no grego evangelho, mensagem. Essa transformação de curso de história é porque Deus tinha uma mensagem para nós, e tem uma mensagem para nós, de que Ele tem esse plano traçado, de que esse menino que veio ao mundo, o bebê de Belém, ele um dia se tornaria homem, e então se ofereceria por nós na cruz, tomando o nosso lugar e pagando um alto preço, preço de sangue, que viria nos selar através do seu sangue e nos dar a vida eterna. Isso é Natal. Natal nos fala de hoje, nos fala da nossa história, mas também fala do nosso futuro. Boas novas. Deus revelou a nós e nos trouxe a salvação. O seu propósito eterno. Ele se fez homem por amor. E por isso que nós devemos receber, assim como os anjos falaram. E será motivo de grande alegria. Deve ser para nós. Devemos encher o nosso coração dessa alegria por pertencermos a Jesus. Por entendermos esse amor. Um amor que chegou até nós. Um amor que se relaciona conosco. Há um teólogo chamado Søren Kierkegaard, ele diz assim que Deus se fez homem por amor. Há tanta gente por aí pedindo provas de amor, não é? Se você me ama, me mostre. Será que Deus me ama? A maior prova de amor é Jesus vir ao mundo. A maior prova de amor é Jesus se entregar por nós. As boas novas do Evangelho nos mostram que o plano do Senhor para nós é para que vivêssemos esse amor, para que vivêssemos e andássemos na sua palavra, nas suas promessas. Não se desvie desse caminho. Porque na palavra do Senhor nós encontramos boas notícias.
E essa boa notícia é que nós temos a sua presença, que Jesus veio até nós, que Ele é a nossa esperança, que Ele nos ama, que Ele nos deu libertação, que Ele nos resgatou das trevas, como falamos aqui, e que Ele é o nosso Salvador, o nosso Redentor, e que nele temos nova vida, e vida em abundância. Esse mudar de rota aponta para isso. Essas são as boas novas. Vida nova, vida digna, vida diante da luz do Senhor, vida com a provisão que vem do Pai. Há tantas coisas que nós desejamos uns para os outros nessa época de Natal, e eu quero falar para você, não existe melhor notícia do que essa, que Cristo veio ao mundo e que Ele se entregou por nós. Ele se entregou no nosso lugar, e que Ele tem uma nova vida, Ele tem um plano perfeito, traçado para cada um de nós. Por isso nós não precisamos chorar, nós não precisamos temer, porque acabou esse tempo da escuridão e da escravidão. Então nós podemos nos alegrar, Jeremias capítulo 29, verso 11 diz: porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-lo prosperar e não de causar dano, planos de dar vocês esperança e um futuro. Essas são as boas novas do Senhor. Às vezes as pessoas têm medo de Deus, porque acham que vão encontrar condenação. Mas quando nós vamos ao Senhor, é isso que a palavra nos diz. Os planos do Senhor são a fim de fazer-nos prosperar, não de causar dano, mas de dar a nós esperança e um futuro. Foi isso que se cumpriu com a vinda do Messias, a vinda de Jesus. O que é sinal de boas notícias, de boas novas no Natal para as pessoas hoje? Está chegando o 13º, para quem tem. Está chegando a época de ganhar os presentes. Está chegando aquela época que eu posso enfeitar a árvore de Natal. Para algumas pessoas isso pode ser um motivo de alegria, boas novas. Olha, está chegando o final do ano. Mas para aqueles que creem em Jesus, entendem que o plano perfeito de Deus para o mundo, e não se apegam ao que é passageiro, mas no que é eterno. E que esse tempo é um tempo de alimentar mais ainda o coração com as boas novas e viver essa segunda expectativa da vinda de Cristo. Porque aquele que veio, aquele que morreu e ressuscitou, breve voltará. E voltará para nos buscar, para morarmos no lar eterno. Amém? A história do Natal, segundo um pastor americano chamado Paul Tripp, ele diz assim, que o eterno, que o resumo é: o eterno Deus se fez homem imortal, sendo filho, para que seus filhos mortais possam conhecer a vida eterna. Esse é o plano do Senhor para nós. Essa é a boa notícia, que nós temos a Jesus, que nós somos os seus filhos e somos as suas filhas, e somos agraciados pelo seu amor e pela sua presença. Em terceiro e último lugar, esse plano perfeito nos revela a fidelidade de Deus e das suas promessas. Lá no início eu comecei falando que tanto o Antigo Testamento quanto o Novo, eles se encontram. Tudo faz sentido. Que na história de Jesus, mesmo saindo de uma cidade, indo para outra, o plano de Deus foi concretizado e foi perfeito. Quando eu estava meditando nessa palavra, ainda pensei na questão de Judas. E mesmo Judas tendo traído Jesus por algumas moedas, até isso estava no plano de Deus, para que o filho fosse entregue,
para que Ele morresse por nós e pelos nossos pecados. E o plano perfeito de Deus se cumpriu na vida de Jesus, até a ressurreição, sua subida aos céus. E esse plano perfeito continua nos alcançando e nos mostrando que tudo o que Deus faz tem um propósito. Ele está no controle da história. Ele está no controle da minha e da sua história. Por isso, o nascimento de Jesus, meu irmão e minha irmã, quer falar para você hoje também, e quer revelar para você um Deus fiel. Deus é fiel, Ele cumpre as suas promessas. A palavra fala que Ele não é homem para mentir. Os nossos planos, como a gente falou aqui no começo, podem dar errado. Às vezes a gente pode planejar alguma coisa, prometer alguma coisa para alguém e não cumprir, não é verdade? Porque nós somos humanos. Mas Deus jamais deixará de cumprir as suas promessas. Com a vinda de Jesus, nós vemos que os pastores, em certo momento, olham um para o outro e falam: vamos lá ver se o que ouvimos é verdade. Talvez Maria mesmo em algum momento, mas ficou preocupada ou questionou no seu coração como que aquilo aconteceria, como que ela ficaria grávida do Espírito Santo. E ela pergunta para o anjo, e o anjo explica para ela como que iria acontecer. E Deus vai dando sinais na vida de Maria de que os planos dele estavam se cumprindo, porque o plano do Senhor é perfeito. No texto que a Amanda leu aqui, fala que Maria guardava todas essas coisas no coração e meditava nelas. Eu creio que ela lembrava das coisas que o anjo havia falado, e ela falava: é verdade, está se cumprindo. Deus está mostrando. É isso que o Natal vem nos falar, de um Deus que cumpre as suas promessas. Mateus 1:22. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que o Senhor havia dito através da profecia. Tudo se cumpriu do jeito que estava escrito, porque o nosso Deus, Ele é um Deus que tem um plano eterno. Ele é um Deus que tem um plano que jamais sai do controle. Por isso, meu irmão e minha irmã, que você possa confiar de todo o coração, assim como Maria confiou, mesmo sendo humana e tendo algumas dúvidas, assim como os pastores também. E quando eles chegaram diante do menino e viram exatamente o menino envolto em panos, numa manjedoura, eles falaram: Deus, a estrela os guiou e os levou no caminho certo. Quero falar para você nessa manhã: ouça a voz do Espírito Santo de Deus. Que o nascimento de Jesus, que esse plano perfeito, que próprio Jesus confiou e se entregou até o fim, que você possa se entregar e confiar até o fim. Deus tem os seus propósitos, e os seus propósitos jamais falham. Tudo se encaixa perfeitamente. Não tema, não fique com seu coração angustiado, mas que nesse Natal a esperança possa vir acender novamente a chama da fé do seu coração, de um Deus que é soberano sobre todas as coisas, de um Deus que cumpre as suas promessas. Charles Spurgeon tem uma frase que eu gosto muito, e ele diz assim: Deus escreve com uma pena que nunca borra, fala com uma língua que nunca erra, e age com uma mão que jamais falha. Aleluia, aleluia. Esse é o nosso Deus, que escreve com uma pena que nunca borra, que fala com uma língua que nunca erra, e que age com a sua mão poderosa que nunca falha. Confie, meu irmão e minha irmã, no plano perfeito do Senhor.
esse Deus que veio ao seu e ao meu encontro. Esse Deus, esse Messias que é Senhor, que é Salvador, tem um plano perfeito a ser concretizado nas nossas vidas. Não, você não está perdido mais. Às vezes as coisas não saíram do jeito que você imaginava, mas saíram do jeito que Deus quis e planejou para você. Mas eu estou no fundo do poço. Eu estou nesse Natal, mas meu coração ainda está triste, vazio, ansioso, preocupado com o futuro. Creia nesse Deus, porque se você chegou até onde você está nesse momento, é porque Deus tem planos, e se renda a esses planos que são perfeitos. Não queira tomar a sua história com suas próprias mãos, mas deixe Jesus, nosso Senhor, Salvador e Redentor, guiar a sua vida. Deixe que o Espírito Santo mostre que a palavra do Senhor jamais falha, porque está escrito em Coríntios: todavia, olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Jó capítulo 42, verso 2 diz: sei que podes fazer todas as coisas, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Palavra do Senhor para nós nessa manhã. Descanse nesse plano perfeito. E não só descanse nesse plano perfeito que alcançou a sua vida e que te mostra que o Senhor, desde a fundação do mundo, tinha um plano preparado para toda a humanidade, para todos nós. Mas seja mensageiro disso. Seja proclamador do verdadeiro sentido do Natal. Seja você na sua família, no seu círculo de amigos, como os pastores. A partir do momento que você encontra Jesus, você já não é mais o mesmo. Os pastores não foram mais os mesmos. Renderam, se entregaram, deram tudo que tinha, deram presentes. O maior presente que a gente dá é a nossa vida, a mudança de vida. Mas também nós temos uma mensagem para anunciar, como os pastores fizeram, dizendo: olha, aconteceu, é verdade. O Messias chegou, se cumpriu as Escrituras. Deus não se esqueceu de nós por causa do seu grande amor. Que você possa ser esse mensageiro, essa mensageira, aonde o Senhor te levar, proclamando as boas novas do Evangelho, proclamando que o Natal não é uma história que se passou, mas é o plano perfeito do Senhor eterno para os seus filhos e filhas. Amém? Obrigada, Senhor, pela tua palavra. A tua palavra é a verdade. A tua palavra nos relembra do teu grande amor por nós. Obrigada, Senhor, porque os teus planos são perfeitos. Obrigada, Senhor, por nunca desistir de nós. Obrigada, Senhor, porque esse plano perfeito é um plano de vitória. De vitória do Senhor sobre as trevas. É um plano que fala do teu poder. E o teu poder nos alcançou, nos resgatou. Senhor, que possamos viver esses planos. Se alguém aqui, ó Pai, nesta manhã, olha para a sua vida e não encontra sentido em muitas coisas,
Endireita as veredas, Senhor. Endireita os caminhos, Pai, em nome de Jesus. Abre os olhos, tira as escamas, talvez algemas, quebra toda altivez, todo egoísmo, Senhor. Porque nós, ó Deus, como teus filhos e filhas, queremos render ao Senhor a nossa obediência. Transforma os corações e que possamos viver esses planos que o Senhor tem traçado para cada um de nós. Te agradecemos porque o Senhor se fez menino para nos mostrar o teu amor e o teu propósito, que é salvar as nossas vidas. Ah, Pai, ilumina o nosso caminho, ilumina as nossas famílias. Obrigado pelas boas novas do Evangelho, que nos falam de esperança, que nos falam de amor. Enche o nosso coração de alegria, Pai, porque Tu és a nossa alegria. Alegria perene, alegria que não se vai diante dos problemas, mas que permanece. Senhor, são muitos os obstáculos que muitas vezes enfrentamos na nossa vida, mas nessa manhã nós queremos reafirmar o nosso compromisso contigo e a nossa fé no Senhor e nos seus planos, ó Pai. Nós cremos que Tu és o nosso Senhor, nós cremos que Tu és o nosso Redentor, o nosso Salvador, e que em Ti temos vida e vida eterna, Pai. Ah, Deus, revela as Tuas promessas e cumpre, Senhor, cada uma dessas promessas. Que os nossos olhos possam ver as incontáveis promessas do Senhor para cada um de nós, ó Pai. Ajuda-nos, Senhor, a sermos anunciadores dessa mensagem, que Cristo veio para transformar o curso da história, que Cristo veio para revelar um plano de salvação, de boas novas, de um Deus que não se esquece, mas um Deus que é presente, que conosco está. Que possamos falar que o Senhor é fiel, e não só falar, mas testemunhar também dos atos maravilhosos do Senhor em nós e através de nós, Pai. Fica com a Tua igreja nessa manhã, fica com cada família representada aqui, Senhor. É o que nós te pedimos e rogamos, Senhor. Cumpre os Teus planos em nós. Nós queremos viver debaixo da Tua vontade, porque sabemos que a Tua vontade é boa, é perfeita e é agradável. Amém e amém.